Hello, people. How are you? Today our meeting is virtual. I'm going to talk a little about the history of soccer, which will help understand the context of our project, ok? Então nós vamos falar da história do futebol para facilitar um pouquinho mais o nosso entendimento no nosso projeto. Bom, a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol Association, ela juntamente com a International Football Association Boards, organiza todas as regras do futebol e coordena todos os tipos de torneios, seja a nível regional, estadual, nacional, ou entre os continentes e também mundial. O campo de jogo sempre deve ser retangular. As linhas que a gente tem demarcada, elas têm que ter na linha lateral um mínimo de 90 metros, o máximo de 120 metros, né, o comprimento. A largura, que é atrás do gol, a linha de fundo, tem que ter no mínimo 45 metros, no máximo 90 metros, né? E o campo ele pode ser dividido em duas, ele tem que ser dividido em duas metades iguais, né, para ter o teu campo de ataque e o campo de defesa, né? A área da meta que a gente fala também, a gente tem que ter uma área dividida por 16,5 metros, delimitada também de 5 por 5 metros a pequena, e no raio do círculo central 9 metros e 15. Do pênalti, da batida do pênalti pro gol também, aliás, do pênalti para a linha circular, meio círculo que fica na bordada, 9 metros e 15, da marca do pênalti pro gol, 11 metros. O gol tem 7 metros e 32, tá certo? De comprimento. De altura, ele tem aproximadamente 1,80 m, 1,90 m, quase 2 metros. 2 metros e, se eu não me engano, 2 metros e 44, é isso mesmo. A história do futebol, na verdade, ela começa no século XIX. Muitos vestígios da prática do futebol existiam nas 3.000 anos na China antes de Cristo. Eles faziam um tipo de jogo com algumas frutas que eram redondas e eles tinham que rolar com o pé. Assim como os egípcios, os gregos, os romanos também tinham esportes muito semelhantes, mas somente mesmo na Idade Média que Eduardo Galeano, que é um jornalista, ele pesquisou muito a questão do futebol, ele traz relatos que lá no século XV o rei Eduardo II condenava essa prática esportiva, achando que era um esporte profano, ou não deveria pessoas correr atrás de algo que simbolizava o mundo, né, e outras questões mais. Somente por volta de 1940 já existia o rugby, que é um esporte que você pega a bola e sai correndo com a bola na mão, ou faz o passe, né, e tem que chegar na meta do outro time. E alguns clubes queriam mexer na regra do rugby, aí não aceitaram, e aí eles começaram a criar essa atividade como futebol. Naturalmente, uma série de mudanças foram realizando ao longo do futebol, e principalmente é na Europa que se deu um desenvolvimento maior. Apenas em meados de 1894, Charles Miller, um estudante paulista que retornou da Inglaterra, né, nessa data, ele traz como bagagem balões, uniformes, livros com regras, e aí ele até hoje ele é considerado o pai do futebol no Brasil, quem trouxe, mas era totalmente voltado para a elite brasileira, para pessoas que tinham bons recursos financeiros. Então o Brasil ele tinha essa coisa da segregação entre ricos e pobres, que consumava também na questão racial entre brancos e negros. Os negros não podiam participar, né? Os nossos afro-ancestrais, descendentes da África, não podiam praticar. Então eles faziam ligas amadoras. E foram através deles que o futebol se modernizou na questão da criatividade, principalmente da ginga que eles tinham, que traziam com eles manifestações culturais populares como a capoeira
e o samba, que davam um ritmo, uma coordenação motora maior, uma amplitude de espaço, um recurso motor, que eles conseguiam driblar, passar pelos adversários. Coisa que no futebol que o povo que descendia mais da Europa, aqui no Brasil, fazia, era um jogo mais técnico, não tinha muito drible, muitas artimanhas. Foram apenas os negros que trouxeram para o Brasil. Então, graças a eles, o futebol brasileiro virou uma grande potência a partir da Copa de 58, que foi realizada na Suécia, e lá o Pelé, que foi o maior atleta do século, com apenas 17 anos, fez sua estreia em Copa do Mundo, fazendo vários gols, vários lances fantásticos, e considerado o melhor atleta daquele torneio, que já possuíam outros atletas negros, né, como o Didi, e entre outros que descendiam também. Em 62, o Brasil vence novamente a Copa, no Chile, e em 66, infelizmente, não tem uma boa performance, mas em 1970 se torna o primeiro tricampeão mundial, porque até então o Uruguai era bicampeão, que ganhou as Copas de 30 e 34, se eu não me engano, logo no início. Sempre de 4 em 4 anos nós temos o torneio mundial. Apenas na época que tivemos Guerra Mundial, que não houve a Copa do Mundo. A Copa é um resultante dos melhores atletas do futebol, das melhores seleções. E esses atletas têm uma boa performance em seus países primeiro, que são divididos, como eu falei anteriormente, em campeonatos estaduais, campeonatos nacionais, e depois de continentes, né? Como aqui na América do Sul nós temos a Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. Depois os vencedores são convidados a participar de um torneio mundial, que é feito contra times da Europa, da Ásia, da África e da Oceania. E assim se sagra o campeão mundial. Aqui no Brasil nós temos o Santos Futebol Clube, como 2 vezes campeão mundial. Nós temos o Flamengo também, o São Paulo, que é 3 vezes campeão mundial. Nós temos o Grêmio também, que é campeão mundial. Esses times, eles têm essa vantagem. O Corinthians também, que foi uma vez, outra vez foi um outro torneio, mas é considerado também campeão mundial 2 vezes, apesar de não ter participado de um deles numa Libertadores da América. Mas o futebol brasileiro sempre teve essa boa ascensão. Então, só para a gente entender, mais de 170 milhões de pessoas participam do futebol, direto ou indiretamente, ou como praticantes, ou de repente como dirigentes, árbitros, entre outras possibilidades. Na verdade, esse número já atingiu 200 milhões em dados atualizados. Então, é muita gente, é o esporte mais praticado do mundo. Muito bem, agora nós vamos para a nossa tarefa, que vocês vão realizar juntamente com o Levi, que vai ser a seguinte: precisamos nomear o nome do nosso clube, nosso time, e de repente, através de uma pesquisa na internet, vocês observarem alguns escudos que existem, para a gente também ter o nosso escudo na camisa e definir como se fosse uma logomarca nossa, né? A gente tem clubes aí tradicionais como Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Sport. Então, dê uma olhada nesses escudos e na sequência vocês tentam desenhar cada um com o seu talento ou também democraticamente tentar votar nesse clube.